Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador. Eu quero convidar vocês então para a gente fazer uma oração, para a gente começar esse momento. Então vamos orar. Querido Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por esse sol quentinho, Pai, por esse dia lindo que fez hoje. Obrigada, Pai, por o Senhor nos trazer em segurança nesse momento. Obrigada por cada uma das mulheres que estão aqui em conjunto, pelas que estão vindo, e Senhor também as pessoas que não puderam vir, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento especial. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja presente aqui em nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos. Estejam atentos, Pai, para nós absorvermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Que a gente possa te louvar, que o Senhor aceite o nosso louvor, a mensagem diante dos nossos corações, que nós possamos praticar também, Pai. Que também nós possamos ter um momento de comunhão, Senhor. Que o Senhor esteja em cada momento das nossas vidas, que o Senhor não nos deixe faltar nada, Pai. Em nome do teu nome, que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos por mais um dia. Amém. Agora a gente vai convidar vocês para cantar. Então, boa tarde a todas. Muito bom estar aqui com vocês. Aguardando ali o momento de VG, né? Estava pensando em uma passagem que eu queria compartilhar com vocês. Lá em Atos 16, 25, nós temos a história de Paulo e Silas na prisão. E eles sofreram muito, mas algo extraordinário aconteceu naquele lugar quando eles oravam e cantavam. Você imagina o poder de um louvor? Você tem noção de como o louvor nos aproxima do Senhor? Então aproveite esse momento. Para mim é um prazer estar aqui. Realmente é bom estar aqui louvando a Deus. Então eu convido vocês para louvar o nome do Senhor e que nesse momento você entregue o seu louvor ao Senhor. Vamos louvar. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu nome. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus, num só amor, num só Espírito. Próximo cântico. Nós temos a certeza que pela fé em Cristo Jesus nós vamos conquistar o que Deus
tem preparado para nós. Então vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso.
Também está aí no teu 1 Coríntios 3, de 9 a 11. Eu tenho muito problema com interpretação de texto, então eu tive que ler várias vezes para conseguir entender o que estava passando ali, o que Paulo queria trazer para a gente. Então eu li bastante, fui no chat para pedir ajuda também, pedi ajuda do Raul, pedi ajuda de várias formas. Mas vamos ler lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 9 a 11. Eu vou ler para vocês. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outros está construindo sobre ele, que ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu li e tive dificuldade para conseguir entender, mas eu quero que vocês foquem no capítulo 1, no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente constrói um alicerce no lugar errado. Todas nós aqui temos uma história, né? E há história triste, história feliz, mas eu quero destacar alguns pontos, né? Algumas carregações do passado, talvez uma família desestruturada, uma ausência de um pai, de uma mãe, traumas, rejeições, decepções e feridas que ainda não foram curadas. Agora outras vivem de um presente muito acelerado. Falta de tempo, rotina corrida, trabalho, responsabilidades de casa, cuidado com os filhos, preocupações financeiras, ansiedade e cansaço emocional. Mas também existe algumas outras coisas, também é um excesso de futuro, né? Sonhos, projetos, o desejo de conquistar algo, mudar de casa, trocar de carro, viajar, crescer profissionalmente e oferecer uma vida melhor para a família. Nada disso aqui que eu falei está errado, tá? O problema acontece quando a gente deixa essas coisas serem parte das nossas vidas e passam a ser a base das nossas vidas. A gente não pode deixar nem o passado, nem o presente e nem o futuro ser a base da nossa vida, ser o alicerce da nossa vida. Por quê? Porque o tempo pode passar. Isso tudo pode mudar. Os filhos crescem, o trabalho muda, os planos podem não acontecer da forma que a gente planeja, as circunstâncias mudam, mas Cristo permanece. Cristo é o único alicerce perfeito. Paulo não diz que Jesus é o único alicerce. Ele diz que Cristo é o único alicerce. A igreja bíblica é uma igreja formada por mulheres que entendem que Cristo é suficiente. Entendem, mulheres? Cristo é a nossa base e Ele é suficiente para nós. Independente do que a gente vem conquistando, dos nossos planos, da nossa correria do dia a dia. Quando Cristo é o nosso fundamento, o passado deixa de nos aprisionar. O presente deixa de nos sufocar. E o futuro deixa de nos assustar. Nós continuamos tendo responsabilidades, mas elas deixam de controlar nosso coração. Porque a nossa segurança não está nas circunstâncias, elas estão em Cristo Jesus. Precisamos aprender a viver olhando para essas coisas do alto e não permitir
cantou uma música, né? Cada vez que a minha fé é provada, as provações vêm. O que eu estou usando para construir a minha vida? Ouro, prata e pedras preciosas? Ou madeira, ferro e palha? Lembra que o fogo vai provar as obras de vocês. Irmãs, a gente não pode viver preso no
papeizinhos? Sobrou? Eu entreguei para a Luísa. Tem papel aí? Não esqueça de colocar o nome atrás, tá bom?
jejum, ele foi tentado. No corpo, na alma e no espírito. E Satanás, ele prendeu Satanás, afasta-te, né? Vai embora. Porque somente a Ele, Deus, Pai, adorarás. E as tempestades vão ser verdade, né? Se não me engano, a palmeira, as raízes dela são muito profundas. Elas podem até envergar, né? Mas elas não quebram. Elas resistem. E como nós vamos resistir? Como o Stefano falou, se nós estivermos alicerçados em Cristo, e é só Ele, porque Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, e Ele fez promessas, né? Nós temos muitas promessas na Bíblia, e precisamos tomar posse das promessas de Deus, nos revestir das armas espirituais, que já estão disponibilizadas em Cristo Jesus. Nós podemos vencer. Aliás, Cristo disse que
abençoe cada um aqui, cada família representadas. Que possamos seguir em frente, permanecendo no teu amor, na tua palavra. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, Salvador, graças ao Senhor. Misericordioso és, me perdoaste, Rei dos reis, tu és meu Salvador. Livre da morte e perdição, graças te dou de coração, tu és meu Salvador. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, Salvador, graças ao Senhor. Misericordioso és, me perdoaste, Rei dos reis, tu és meu Salvador. Livre da morte e perdição, graças te dou de coração, tu és meu Salvador. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Graças ao Senhor.
graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, meu Salvador, graças ao Senhor. Cristo, Salvador, graças ao Senhor. Misericordioso és, me perdoaste, Rei dos reis, tu és meu Salvador. Livre da morte e perdição, graças te dou de coração, tu és meu Salvador.